Vamos lá, vamos para o nosso vídeo. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. Fez um bom jogo, vitória merecida do nosso Fluminense. E a gente vai repercutir aqui algumas falas do nosso treinador Mano Menezes. Antes eu quero falar uma coisa sobre o monstro, que são os números do Thiago Silva no Campeonato Brasileiro, que são muito bons. Em campo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense soma 7 jogos, né? A participação do Thiago Silva com a camisa do Fluminense no Campeonato Brasileiro são 7 jogos, sendo 6 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido. Está invicto, não perde no Campeonato Brasileiro e não sofre gols. A participação do Thiago Silva na zaga do Fluminense são 90% de aproveitamento com a camisa tricolor nessa competição. Antes do Thiago Silva no Campeonato Brasileiro, antes da chegada do Thiago Silva ali, o Fluminense não passava um jogo sem sofrer gols. Desde que ele vestiu a camisa do Fluminense, a zaga parou de tomar gol. É uma transformação incrível desde que esse camarada estreou na zaga tricolor. É um apelido que é um nome que encaixa perfeitamente nele. Monstro. Ele faz o Thiago Santos evoluir, como evoluiu nesse jogo contra o São Paulo, em que ele pegou o Caleri, botou dentro do bolso, engoliu o Caleri, partidaça. A zaga, no momento em que o Fluminense... Isso também é o trabalho durante a semana. Não é só um trabalho a qualidade técnica do Thiago Silva, que é o melhor zagueiro do mundo, na minha opinião. Mas também é o trabalho no dia a dia, durante a semana, é a forma que o Mano Menezes trabalha com o setor defensivo. O forte do Mano Menezes é o setor defensivo. Diferente do treinador anterior, que é posse de bola, é imposição. O ataque do Fluminense funcionava muito bem, mas a defesa não funcionava tão bem assim. E o que a gente se queixava, até nos melhores momentos do Fluminense, no ano passado, era a fragilidade defensiva do Fluminense. É que o Fluminense tinha... O setor defensivo do Fluminense estava muito bom, bem ali com o Nino, esse negócio todo, grandes jogadores, mas a gente sentia essas bolas longas atrás do zagueiro, o Fluminense sofria com contra-ataques, principalmente essas bolas nas costas do nosso setor defensivo, quando a nossa defesa avançava. Esse era o problema do ano passado. E que nesse ano não. Quando é necessário, o Fluminense baixa suas linhas, quando é necessário, o Fluminense se fecha na defesa. E o São Paulo, no segundo tempo, em que tinha a posse da bola, não conseguia infiltrar. Muito. Por causa do trabalho defensivo do Mano Menezes durante a semana e de suas características. O Mano é assim. O Mano sabe ganhar um jogo de 1-0. O Mano sabe montar uma defesa que segure um resultado quando é necessário segurar. E o time do Fluminense, com o Mano Menezes, sabe sofrer. Isso. E ainda tem um camarada desse como o Thiago Silva, em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 1 empate, nenhum gol sofrido, um aproveitamento de 90%. Aí, meu amigo, criando-se uma vantagem é ruim de reverter. Né? O Fluminense sofria muito virada, né, de resultado. Com o Mano Menezes eu acho isso dificílimo acontecer. O Mano Menezes falou sobre o jogo e sua defesa. Isso aí para reforçar o que eu venho falando. Ele disse o seguinte, na coletiva após o jogo: fico contente de dizer que a equipe respondeu bem à pressão do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Ela foi madura, quando teve volume, criou oportunidade, e quando não, quando precisou baixar as linhas, soube suportar bem um adversário que rondou a nossa área, mas teve dificuldade para entrar. Pronto, fechou. Você tem um monstro na zaga. Você tem um setor defensivo sólido, que sabe sofrer, sabe se fechar contra um adversário que rondou a área. E não é um ataque qualquer. É Lucas Moura, é Luciano, é Caleri. E esses caras não conseguiram entrar. Não conseguiram entrar. Fruto de um trabalho, fruto de um amadurecimento do setor defensivo do Fluminense. Ele também falou do Bernal. Bernal, que em definitivo, né, é o camisa 5 do Fluminense, é o substituto do André. André é passado, está guardado nos nossos corações, nossos agradecimentos ao André, é ídolo, vai ser sempre lembrado e espero que um dia volte, mas agora a gente tem que pensar no Bernal.
Ele que é agora o nosso futuro. Então vamos lá. Ele falou do Bernal. Nós estamos preparando ele há 30 dias para substituir o André. Aí ele ri. Quando fomos buscá-lo lá no Uruguai, já entendíamos que ele reunia condições para fazer essa função, porque a iminência de perder o André era grande. Conseguimos nos planejar bem. 30 dias é um período muito bom para você preparar o jogador para uma nova realidade. Então o Bernal foi preparado realmente para ser o camisa 5, o cincão, aquele cara mais fixo na entrada da área para substituir o André. Então mostra esse preparo de 30 dias para que o Bernal entre, se encaixe nessa função e o time não sofra a ausência do André. E não sofreu. A defesa do Fluminense não sofreu a ausência do André contra um São Paulo muito qualificado. Quando começou a partida, o São Paulo era o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Era o 5º colocado, uma boa, ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Então não era qualquer adversário e o Bernal soube substituir o André à altura. 30 dias é um período muito bom para você preparar o jogador para uma nova realidade, um novo clube. Ele vai crescer muito, pode ter certeza. Jogador que tem muito bom passe, isso a gente percebeu no jogo. Tem a calma necessária para fazer a função, isso a gente também percebeu. Tem posicionamento, capacidade de tomada de bola, isso também foi percebido. Agora para frente é só trabalhar, fecha aspas aí para o Mano Menezes. Ele tem um bom passe longo, uma boa inversão de bola, de um lado para o outro, tem um bom passe, boa marcação. É uma contratação muito boa para ser o 5 do Fluminense. Gostei muito da atuação do Facundo Bernal. Deixe seus comentários. Agora vamos falar do Cano. O que aconteceu, o que está acontecendo com o Cano, porque o Cano não foi utilizado nesse jogo, já que ele treinou durante a semana. Vamos ouvir do Mano Menezes. O Cano vinha de um processo inflamatório no tendão, bastante crônico, no joelho, no início do ano, depois no pé. Então é isso que o Mano está dizendo. E a gente optou também porque o momento não era bom em fazer esse processo de recuperação mais definitivo, deixando o Cano. O que ele quer dizer? Deixando o Cano 100%, só colocando o Cano em campo quando ele estiver 100%. Ele veio de um processo inflamatório. Ele não detalhou se foi no joelho ou no pé, porque foi essas duas informações que chegaram a gente. Primeiro era no joelho, depois no pé. Então, é um processo definitivo. Quando ele estivesse 100% físico, principalmente sem dores, depois fisicamente, o Cano voltaria a jogar. Tanto que ele ficou fora desse jogo contra o São Paulo. E a gente optou também por um momento que não era bom em fazer esse processo de recuperação mais definitivo. A gente abriu mão dele porque é importante ele voltar a estar bem, estar confiante nele mesmo para retornar a um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muito sucesso. Porque acaba queimando um ídolo. O Cano, ele forçou muito a barra no início do ano, jogando com dores, perdendo gols, tendo pouco aproveitamento, saindo triste do jogo. O apoio vinha da arquibancada, a torcida apoiando, mas a gente percebia que o Cano não conseguia fazer determinados movimentos e não estava na sua melhor forma. E isso é ruim. É isso que o Mano Menezes deixa bem claro aqui. No momento era ruim, a gente precisava de um centroavante. Graças a Deus o Cauã Elias supriu essa necessidade com gols e com boas apresentações. E a comissão técnica achou por bem preservar o ídolo, que o Cano é o ídolo da torcida do Fluminense, e recuperá-lo e deixá-lo 100%. Então, está confiante nele mesmo para retornar um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muito sucesso. Já está treinando com a equipe, já está treinando com o grupo, já está mais confiante e já está sem dor. Agora a gente entra no período da data FIFA, em que são até o jogo contra o Juventude, acho que é dia 15 de setembro, tempo suficiente para um jogador que já não sente mais dores, mas sim está 100% fisicamente, para quando ele voltar contra o Juventude e depois contra o Atlético Mineiro no Maracanã, na Libertadores, a gente ter
de volta, o Cano de 2023. Porque esse Fluminense, mais compactado, mais seguro defensivamente, tendo de volta o Cano de 2023, o Cano goleador, o Cano sinistro, que a gente conhece, o Cano só tem a ganhar. E a torcida do Fluminense também. Então que ele volte 100% depois da data FIFA. Então, Mano falou da contratação do Vitor Hugo, do volante, que foi uma indicação do Mano Menezes, a contratação desse volante. Muito também por causa da saída de volantes do Fluminense, o André e o Alexander. Vamos ler aqui o que o Mano falou sobre a contratação do Vitor Hugo. O Vitor Hugo é uma dessas oportunidades que procuro aproveitar. Ao longo da minha carreira, sempre achei jogadores um pouco desconhecidos, mapeando o mercado. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. Eram desconhecidos antes, depois que você leva para um grande clube e passa a ser conhecido de todo mundo. Futebol é assim. Futebol brasileiro é muito rico. A gente tem que ser criativo e achar jogadores. Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás. O clube fez um empréstimo sem custo, então vai ficar aí um ano para que a gente talvez consiga dar esse salto e ficar com um jogador. Então é praticamente resumindo o que o Mano Menezes disse. É um jogador que é desconhecido e que ele gosta de mapear esse mercado, procurar novas revelações, novos jogadores. Ele trouxe para o Fluminense para esse período de empréstimo fazer uma avaliação desse jogador, se firmar, se apresentar um bom futebol. Quem ganha com isso é o jogador e o Fluminense. É um empréstimo. Vamos avaliar. Às vezes o camarada vem e se encaixa e surge uma nova revelação ou não. Então esse período de empréstimo vai ser muito importante. Um jogador de 20 anos é um jogador jovem que pode ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade ou não aproveitar. Mas é válido. Na minha opinião, é válido essa procura, esse trabalho de scout e essa colaboração do treinador, e foi uma indicação dele. Se eu ou você não conhecemos e o Mano conhece e ele vai trabalhar com essa peça, ele deve saber o que está fazendo. Tá bom? Então vou ficando por aqui, pedindo sempre aquele like esperto, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Tamo juntos. Estou muito feliz com a apresentação do Fluminense, estou muito feliz com as vitórias. O Fluminense não cai mais. Esse time não tem condições de cair, pelo que vem apresentando, principalmente pela consistência defensiva do Fluminense, como essa defesa é sólida, e com a volta do Cano, como o Arias, a permanência do Arias, isso é muito importante. O Arias é nosso, no mínimo, pelo menos até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro, até o final da Libertadores. O Arias é nosso jogador. E isso traz muita confiança para todos nós. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tô indo nessa. Fui!